Vamos assistir agora ao relato de uma experiência incrível da professora Ana Elizabeth Bezerra Cruz, diretora adjunta da creche municipal Miriam Pires, que fica lá na Paciência, na zona oeste do Rio. Ela vai falar do projeto As Histórias que as Histórias nos Contam, que valoriza a literatura como grande parceira do desenvolvimento infantil. Vamos ver. A ideia do projeto surgiu assim que a gente chegou, né? Nós recebemos a creche de uma outra secretaria e a nossa primeira grande preocupação quando nós recebemos a creche é que não existia nela nenhum tipo de livro, nenhum livro literário, nada pedagógico, enfim, não tinha nenhum tipo de livro. Então, esse passou a ser o nosso primeiro foco de atenção. As Histórias que as Histórias nos Contam é o tema central, é o nome central do projeto. E esse projeto a gente vem dividindo ao longo desses anos todos, desde 2007, em temas geradores. Esses temas geradores têm uma duração menor e a gente sempre pauta cada tema gerador num autor ou em algum livro que seja de interesse das crianças ou da equipe. Porque o nosso primeiro grande trabalho, quando nós entramos, né, falando mesmo da parte prática, foi trabalhar com a equipe. Nós tínhamos uma equipe de recreadores que tinha até então um trabalho essencialmente prático de cuidados com as crianças e não adiantava querer que a creche se tornasse um ambiente leitor se a gente primeiro não conquistasse essa equipe, se a gente não conquistasse a confiança deles e se a gente não transformasse essa equipe, em primeiro lugar, em uma equipe leitora, uma equipe que amasse a literatura. Então, nosso primeiro tema gerador foi O Pequeno Príncipe, tratando essa questão do afeto. Ler e abraçar. A gente tem 6 turmas, 2 turmas de berçário, 2 turmas de maternal 1 e 2 turmas de maternal 2. E nós começamos montando oficinas com essa equipe. Oficinas práticas e junto com material teórico. E conscientizando esse grupo do quanto é importante contar histórias, do quanto é importante o momento de troca de olhar, de troca de afeto que uma contação de histórias propicia. E não só as histórias, né? No caso dos nossos pequenos, a gente sempre teve a preocupação de trazer os acalantos, as parlendas, as cantigas, porque é daí que a gente começa a conquistar esse leitor, né? Mais para frente, quando a gente já tinha uma equipe aliada a essa ideia, nós nos voltamos para os pais das nossas crianças. Porque a gente precisava que o que a gente estava começando na creche tivesse eco, tivesse resposta nas casas. E então a gente começou a tentar trazer esses pais para dentro da creche, através das reuniões, através de alguns momentos dentro da sala de aula em que a gente contava história para esses pais, em que a gente mostrava para eles os bastidores do trabalho com as crianças. Eu falei, bom, a gente não tem um espaço de sala de leitura e nem sala para transformar em sala de leitura. Então toda a creche vai ser uma sala de leitura. Eu não quero que exista um espaço único para que os livros estejam. Eu quero que toda a creche tenha livros e que toda a creche reflita a literatura infantil. Não só o livro, mas montando cartazes com poemas, colocando em exposição os trabalhos que as crianças faziam a partir de alguns livros. Todo o trabalho de contação de história é seguido de alguma atividade, seja adequar o livro a uma música, a uma cantiga, a uma brincadeira, ou a algum poema, ou uma atividade de artes plásticas. A gente sempre trabalhou muito com dobradura, com pintura, enfim. E a gente começou a espalhar isso pela creche. A gente sempre utilizou os momentos de centros de estudos e todos os espaços, todas as brechas que a gente tivesse na rotina para sentar com a equipe e definir quais seriam os temas geradores, quais seriam os objetivos, quais eram as áreas de interesse que as turmas estavam apresentando, o que elas gostariam de ver. Enfim, e essa troca com a nossa equipe, com quem lida direto com as crianças, sempre foi muito importante. Foi dali que realmente surgiram todas as nossas ideias. E uma outra coisa importante também,
a gente sempre privilegiou trabalhar um produto nacional, trabalhar a literatura infantil, sobretudo nacional. Eu acho que à medida em que o nosso acervo foi crescendo e que isso deixou de ser um mistério muito grande para o grupo de recreadores e depois de agentes auxiliares, eu acho que as crianças começaram a interagir mais com o livro, né? À medida em que elas foram observando que aquela era a nossa rotina e que aquele era o nosso espaço, elas passaram a interagir com ele de uma maneira muito natural. Então, hoje é muito comum as crianças saírem, por exemplo, do refeitório e darem uma escapulidinha no corredor onde tem os livros, né, uma estante baixinha para eles. É muito comum a gente perceber, quando a mãe demora um pouquinho mais para ir buscar o determinada criança, que esse tempinho de espera dela, ela preenche com um livro, elas pedem um livro, elas já têm um rol de histórias preferidas, elas já conhecem diversos autores e elas já sabem que durante a estada delas naquele espaço, elas vão ouvir diversas histórias, ali é um espaço para elas aprenderem diversas músicas e brincarem, né? Em nenhum momento a gente quis que isso se tornasse uma coisa maçante para as crianças, muito pelo contrário. A gente está com um acervo hoje bem bacana que possibilita que a gente comece a mandar esses livros para casa sem o grande medo de que eles não retornem, né? Porque no momento inicial a gente tinha um pouco esse receio e hoje em dia a gente tem uma cumplicidade dos pais que nos permite isso, saber que o livro que ele vai cumprir o seu papel junto às crianças e junto àquela família e que depois ele vai retornar para continuar com o seu trabalho.